Estudo Bíblico Lucas 22. A Última Ceia, capítulo 22, versos 1 a 38. Verso 1. A festa chamada Páscoa. Rigorosamente falando, a Páscoa e a festa dos pães asmos eram festas diferentes, mas que se sucediam imediatamente. Números 28, versos 26 e 27. Nos tempos do Novo Testamento, a festividade como um todo era chamada por um dos dois nomes, verso 7. A Páscoa era a maior e a mais sagrada das festas religiosas do ano judeu, que celebrava a redenção da nação da escravidão no Egito. O Cordeiro Pascal, cujo sangue foi pela primeira vez aspergido sobre os umbrais para desviar o juízo da morte, Êxodo 12, 7, era um tipo de Cristo. 1 Coríntios 5, 7. Verso 2. Principais sacerdotes. Os principais sacerdotes tinham um poder político entre os judeus. Eles, e não os fariseus, lideraram a oposição final a Jesus. Versos 3 a 6. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. João 13, 2. Foi Judas quem procurou os principais sacerdotes, e não eles quem procuraram Judas. Os capitães da guarda do templo eram, na sua maioria, levitas. Quando o Senhor esclareceu que não pretendia reclamar o trono de Israel, mas que esperava morrer, Judas ficou desapontado e resolveu salvar-se, se possível fosse. Verso 7. O dia da festa dos pães asmos, isto é, o primeiro dia do período de festa. O povo da Galileia celebrava a Páscoa na noite de quinta-feira, de modo que os cordeiros eram mortos na tarde desse dia. Os discípulos e Jesus fizeram a refeição pascal naquela noite, após o pôr do sol, quando começava oficialmente a Páscoa. Os judeus seguiam essa mesma sequência um dia depois, na sexta-feira. Todo o fermento era rigidamente excluído das casas judias durante a estação da Páscoa. Verso 8. Pedro e João. Apenas Lucas os identifica. Ide preparar-nos. Não era uma tarefa simples. Eles precisavam levar o cordeiro pascal para ser sacrificado e fazer os preparativos para uma refeição para 13 pessoas. Verso 14. Contudo, acertos preliminares para isso aparentemente já haviam sido feitos pessoalmente por Jesus, e o proprietário do cenáculo estava cuidando de muitos dos detalhes para eles. Verso 10. Encontrareis um homem com um cântaro de água. Era coisa fora do comum um homem carregar água, pois esse trabalho era relegado às mulheres ou aos escravos. A ordem que Nosso Senhor deu a Pedro e a João dá a entender que ele já tinha feito arranjos prévios para um contato por meio de um sinal secreto ou o conhecimento de Cristo sobre o que o homem estaria fazendo no exato momento em que os discípulos chegassem. Seria uma manifestação de sua onisciência divina? Ele queria que o lugar da reunião ficasse em segredo para que pudesse comer na companhia dos seus discípulos sem o perigo de ser preso. Verso 12. Um espaçoso cenáculo mobiliado. A sala já estava preparada para uma festa, uma das muitas salas para alugar em Jerusalém que eram mantidas para o propósito expresso de fornecer aos peregrinos um lugar para celebrar as festas. Verso 14. Chegada a hora, isto é, o pôr do sol que marcava o início oficial da Páscoa. Pôs-se à mesa, ou reclinou-se. A postura normal para a refeição era assim. Os que comiam reclinavam-se sobre o cotovelo esquerdo, com seu rosto perto da mesa e seus pés longe dela, e comiam com a mão direita. Verso 15. Tenho desejado ansiosamente. Com grande desejo eu desejei. Uma expressão idiomática do hebraico que intensifica o significado do verbo. Ele queria prepará-los para o que estava para acontecer. Antes do meu sofrimento.
Ele indica que a ceia toda deveria ser interpretada à luz de sua morte. Verso 16. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Existe uma ligação entre a Páscoa e o reino de Deus. O último é o cumprimento do propósito de Deus na redenção, assim como a primeira foi uma de suas primeiras manifestações. Verso 17. Tomando um cálice. Lucas menciona 2 cálices. Verso 20. A refeição da Páscoa envolvia o compartilhar de 4 cálices de vinho tinto diluído. Esse cálice foi o primeiro dos 4, cálice da gratidão, e foi tomado antes da instituição da ceia do Senhor. 1 Coríntios 10, 16. Representou o fim do período em que Cristo comeu e bebeu com os discípulos, particularmente a sua participação na Páscoa. Verso 18, capítulo 5, versos 34 e 35, Mateus 9, verso 15, 26, verso 29 e Marcos 14, 25. Verso 19. Isto é o meu corpo. Ele se identificou com os símbolos da Páscoa. Assim como o corpo e sangue do Cordeiro foram um sacrifício instrumental para a redenção no Egito, ele seria o sacrifício que efetuaria a redenção da nova aliança. Não há nenhuma indicação nesta linguagem de que o pão e o vinho deveriam ser fisicamente transformados em seu corpo e sangue. Fazei isto. Desse modo, ele estabeleceu a observância com uma prática de adoração. 1 Coríntios 11, versos 23 a 26. Em memória de mim, a Páscoa olhava para adiante, para o sacrifício de Cristo. Ele transformou essa refeição numa cerimônia totalmente diferente, que olha para trás como lembrança de sua morte substitutiva. Verso 20. Depois de cear. Ao ler 1 Coríntios 11, 25, vemos que esses 2 versículos são virtualmente idênticos quanto à forma. Paulo declarou que havia recebido a informação sobre esse acontecimento do próprio Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Tomou o cálice. Esse é o terceiro cálice, o da bênção, dos 4 tomados na celebração da Páscoa. 1 Coríntios 10, 16. Este é o cálice da nova aliança. Está claro que o cálice apenas representava a nova aliança. Veja a nota no verso 19. Verso 21. A mão do traidor está comigo à mesa. Lucas relata os detalhes da ceia do Senhor apenas por meio de tópicos, não de maneira cronológica. Mateus e Marcos colocam a advertência de Jesus sobre o traidor como tendo sido proferida antes da distribuição do pão e do cálice. Lucas a coloca depois. Somente João 13:30 registra a partida de Judas, mas João não diz nada sobre o pão e o cálice. Desse modo, é difícil dizer se Judas saiu antes ou depois da instituição da ceia do Senhor. Mas as palavras de Lucas aqui parecem deixar implícito que Judas de fato participou desse acontecimento. Se foi assim, a sua presença nesse momento torna sua hipocrisia e o seu crime ainda mais vil. 1 Coríntios 11, versos 27 a 30. Verso 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Todos os detalhes da crucificação de Cristo estavam sob o controle soberano de Deus e de acordo com seus propósitos eternos. Atos 2, 23 e 4, versos 26 a 28. Mas, ai daquele! O fato da traição de Judas ter sido parte do plano de Deus não o exime de culpa por um crime do qual participou por vontade própria. A soberania de Deus nunca é uma desculpa para a culpa humana. Verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Os discípulos não tinham ainda perdido o desejo de ocupar um alto posto no reino antecipado.
Sua atitude de rivalidade de uns para com os outros criou a situação que levou Jesus a lavar os pés deles, conforme registrado em João 13. Verso 25. Benfeitores. Esse título era usado por governantes pagãos, tanto do Egito quanto da Síria, embora raramente fosse uma descrição adequada. A intenção era retratar a si mesmos como defensores de seus povos, mas o fato é que tinha uma conotação ruim, especialmente quando tantos benfeitores eram, na verdade, tiranos implacáveis. Os discípulos precisavam servir como Jesus serviu. Verso 26. Seja como o que serve. Mateus 20, versos 26 a 28. Isso é uma aparente referência ao ato de lavar os pés dos discípulos. O próprio Cristo foi um modelo de servidão ao longo de todo o seu ministério. Verso 27, Filipenses 2, versos 5 a 8. Verso 28. Minhas tentações. Toda a vida e o ministério de Cristo foram repletos de tentações. Capítulo 4, versos 1 a 13. Dificuldades, capítulo 9, verso 58. Tristezas, capítulo 19, verso 41. E agonias, verso 44. Para não mencionar os sofrimentos da cruz que ele sabia que estavam para chegar. Verso 29. Eu vou-lo confio. Cristo confirmou a expectativa dos discípulos de um reino terreno ainda por vir. Não chegaria no momento e da maneira que eles esperavam, mas ele confirmou a promessa de que tal reino de fato seria estabelecido e de que eles teriam um papel de destaque nele. Verso 30 em Mateus 19, 28. Verso 30. Para julgar as 12 tribos de Israel. Uma promessa semelhante a essa foi citada em Mateus 19, 28. Os discípulos entenderam que isto significava um governo literal sobre Israel, restaurada ao status de nação. Verso 31. Simão, Simão. A repetição do nome, capítulo 10, verso 41, Atos 9, verso 4, implicava um tom sério e solene de advertência. O próprio Cristo dera a Simão o nome de Pedro, capítulo 6, verso 14. Mas aqui ele voltou a usar o seu antigo nome, talvez para intensificar a sua repreensão pelo excesso de confiança carnal da parte de Pedro. O contexto também sugere que Pedro pode ter sido um dos participantes que mais falaram na discussão do verso 24. Satanás vos reclamou. Embora Cristo estivesse dirigindo-se especificamente a Pedro, essa advertência envolvia os outros discípulos também, uma vez que no grego foi usado o pronome no plural. Peneirar como trigo. O trigo era cirandado para remover a sujeira e a palha e para eliminar os grãos partidos e secos. As tentações do diabo servem frequentemente ao propósito de revelar a força e também a fraqueza dos crentes. Verso 32. Eu, porém, roguei por ti. Aqui o pronome está no singular. Embora esteja claro que orou por todos eles, João 17, versos 6 a 19, Jesus garantiu pessoalmente a Pedro que havia orado por ele e pela sua vitória no final, até mesmo incentivando Pedro a encorajar os outros. Para que a tua fé não desfaleça. O próprio Pedro fracassou terrivelmente, mas a sua fé nunca foi destruída. João 21, versos 18 e 19. Verso 34. Negarás que me conheces. Essa predição da negação de Pedro evidentemente aconteceu no cenáculo, João 13, 38. As passagens de Mateus 26, 34 e Marcos 14, 30 registram um segundo incidente, praticamente idêntico, que aconteceu no Monte das Oliveiras, a caminho do Getsemane.
Mateus 26, verso 3 e Marcos 14, 26. Verso 36. E o que não tem espada, compre uma. Quando Cristo os havia enviado anteriormente, ele soberanamente fez com que as necessidades deles fossem atendidas. Dali em diante, eles deveriam usar meios normais para conseguir seu próprio sustento e proteção. A bolsa, o alforge e a espada eram expressões figuradas de tais meios, sendo a espada um emblema de proteção, não de agressão. Mas, de maneira errada, eles entenderam suas palavras literalmente. Verso 38. Verso 38, duas espadas. Eram armas pequenas, semelhantes a adagas, mais parecidas com facas do que com espadas. Nessa cultura não havia nada de incomum em se portar armas. Elas tinham muitos usos práticos, além da violência contra as outras pessoas. Basta, isto é, chega de conversa. A traição. Capítulo 22, versos 39 a 53. Há uma mudança de cenário entre os versículos 38 e 39. Jesus e os discípulos deixaram o cenáculo e dirigiram-se para o Monte das Oliveiras. Verso 39. Os discípulos o acompanharam. As passagens de Mateus 26, de 30 a 37 e Marcos 14, 32 a 33 fornecem mais detalhes. Ele deixou a maior parte de seus discípulos na entrada do Getsêmani e levou Pedro, Tiago e João para dentro com ele para orar. Verso 40. Chegando ao lugar, o Getsêmani. Mateus 26, 36 e Marcos 14, 32. Orai. Ele já os havia advertido, e no caso de Pedro, em particular, de que uma prova extraordinária era iminente. Verso 31. Infelizmente, esse aviso, assim como seu pedido para que orassem, foi negligenciado. Verso 41. Um tiro de pedra, ou a distância do alcance da voz. A oração de Jesus era parcialmente em benefício deles. João 11, versos 41 e 42. Verso 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todos os 4 evangelhos mencionam o cálice. Mateus 26, 39, Marcos 14, 36 e João 18, 11, embora João não reproduza essa oração. Várias interpretações do seu significado têm sido apresentadas. O medo da morte, o sofrimento da morte, a possibilidade de morrer antes de completar a obra na cruz ou o peso do pecado do mundo. Em Apocalipse 14, 10 e 16, 19, o cálice é o símbolo da ira de Deus. Nenhuma dessas interpretações pode ser aceita como decisiva, mas o cálice pode representar o sofrimento que teria de enfrentar. Ele nada tinha feito para merecê-lo, mas tinha de suportá-lo se quisesse consumar a sua obra. Contudo, não se faça a minha vontade. Estas palavras não expressam má vontade ou resignação ao destino, mas a prontidão em aceitar a vontade do Pai como bem maior e o desejo supremo do seu coração. Versos 43 e 44. Então lhe apareceu um anjo do céu. Os fatos nesses versículos são relatados apenas por Lucas, o médico, que o confortava. A resposta à sua oração não era a remoção do cálice, mas força para suportá-lo. Como gotas de sangue. Lucas não diz que a transpiração fosse sangue, diz que era parecida com sangue. Poucos são os casos registrados na história médica nos quais intenso sofrimento mental
fosse acompanhado por exudação de sangue através da pele por causa da ruptura de vasos sanguíneos. O próprio Cristo declarou que a sua angústia o levava para perto da morte. Hebreus 12, versos 3 e 4. Verso 45. Dormindo de tristeza. Os discípulos não eram insensíveis à agonia do seu mestre, mas estavam exaustos por causa da tensão física e emocional. Verso 46. Levantai-vos e orai. Um apelo terno aos discípulos que em sua fraqueza estavam desobedecendo a Cristo no momento crucial. Talvez ele os estivesse chamando a ficar em pé, de modo a vencer a sonolência. As passagens de Mateus 26, 43 e Marcos 14, 40 revelam que Cristo os encontrou dormindo pelo menos mais de uma vez. Verso 47. Falava ele ainda uma multidão. Eram representantes do sinédrio fortemente armados. Mateus 26, 47, Marcos 14, 43, acompanhados por uma corte romana com lanternas, tochas e armas. João 18, verso 3. Verso 48. Com um beijo traís o filho do homem? Judas usou o costumeiro gesto oriental de amizade, 1 Tessalonicenses 5, 26, para indicar quem devia ser preso. Verso 50. Cortou-lhe a orelha direita. Os 4 evangelistas observam que o servo do sumo sacerdote foi ferido na confusão, mas apenas João e Lucas mencionam a orelha direita. Lucas deve ter obtido essa informação de uma testemunha ocular. Apenas João revela que o homem com a espada era Pedro e que a vítima se chamava Malco. João 18, 10. Apenas Lucas, o médico, registra a cura subsequente, verso 51. Verso 52. Principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos. O bando que veio prender Jesus era provavelmente composto pela guarda do templo, embora a linguagem de João 18, versos 3 e 12, pode ser interpretada como se referindo à corte romana. Verso 53. A vossa hora e o poder das trevas. Trevas era o símbolo do poder de Satanás, Efésios 6,12. Jesus reconhecia o triunfo temporário do diabo, mas antecipava sua própria vitória. A prisão e o julgamento, capítulo 22, versos 54 a 23, versos 25. Verso 54. Na casa do sumo sacerdote. José Caifás era o legalmente designado sumo sacerdote, mas o seu sogro, Anás, sendo o sumo sacerdote emérito, ainda era uma figura poderosa e era frequentemente consultado nos negócios de Estado. João diz que Jesus foi levado primeiro a Anás, João 18, verso 13. Provavelmente moravam no mesmo palácio, de modo que não houve nenhum trânsito demorado entre as duas entrevistas. Pedro seguia-o de longe. Lucas não conta a substância da entrevista com Anás. Ele está principalmente interessado em apresentar a atitude de Pedro. Verso 55. Fogo. Uma vez que Jerusalém fica a mais de 800 metros acima do nível do mar, as noites na primavera são frias. Verso 56. Uma criada. Todos os 4 evangelhos a mencionam. Ao que parece, ela estava à porta da casa de Anás. Mateus 26, verso 69, Marcos 14, 66 e João 18, 17. Verso 57. Mas Pedro negava. A passagem de João 18, versos 13 a 18, diz que essa primeira negação aconteceu enquanto Jesus estava sendo interrogado por Anás, sogro de Caifás. Os 2 relatos mencionam um fogo aceso no pátio,
versos 55 e de João 18:18. De modo que é possível que as casas de Anás e Caifás compartilhassem de um mesmo pátio. Apenas João menciona o interrogatório feito por Anás, e os outros evangelhos descrevem a negação tripla de Pedro como um incidente que aconteceu no alpendre e no pátio da casa de Caifás. Verso 58. Vendo-o outro. O pronome masculino indica que a ação foi desempenhada por um homem. O texto de Marcos 14:69 diz que esse segundo desafio a Pedro veio da mesma moça que o reconhecera anteriormente, verso 56. A suposta discrepância é facilmente conciliada quando se lembra que Pedro estava no meio de vários observadores e muitos perguntaram ao mesmo tempo, Mateus 26:73. Ele respondeu com essa segunda negação. Verso 59. É Galileu. Os galileus falavam o aramaico com pesado acento gutural. Pedro não podia esconder seu lugar de origem. Verso 60. Cantou o galo. Canto do galo era uma divisão de tempo romano, indicando o fim da terceira vigília, cerca das 3 horas da madrugada. Verso 61. O Senhor fixou os olhos em Pedro. Somente Lucas registra que Jesus fez contato visual com Pedro. Apenas um olhar, ao passar a caminho da sala de Pilatos, foi suficiente para fazer Pedro se lembrar da enormidade de sua atitude. Verso 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele. O tratamento que os capangas do Sinédrio davam era inteiramente ilegal. Um prisioneiro devia ser mantido intacto até que fosse oficialmente condenado. Mas Nosso Senhor foi deixado à mercê de uma guarda irresponsável entre o interrogatório dos sacerdotes e o seu aparecimento diante de Pilatos. Verso 66. Logo que amanheceu. De acordo com a lei judaica, o Sinédrio, o concílio, não devia se reunir à noite. Mateus 26, 57 e 58 e Marcos 14, versos 53 e 55 dizem que houve uma audiência preliminar na casa do sumo sacerdote e que uma sentença formal foi pronunciada cedo de manhã, Mateus 27, 1 e Marcos 15, 1. Lucas só menciona essa última. O concílio, ou sinédrio, consistia em 70 ou 72 anciãos e doutores. Tinha permissão dada por Roma para julgar questões religiosas e civis, mas não podia aplicar a pena capital sem a concordância do governo romano. Verso 67. Tu és o Cristo? Lucas registra 2 perguntas feitas pelo sinédrio. Esta, se respondia afirmativamente, seria interpretada como confissão de traição, pois todos os messias eram tidos como rebeldes em potencial contra o governo romano. Verso 69. Desde agora estará assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Jesus proclamou o seu messiado, declarando que, subsequentemente, seria elevado à direita de Deus. Verso 70. Logo tu és o Filho de Deus? A segunda pergunta tinha a intenção de incriminar Jesus junto ao povo. Se ele proclamasse ser o Filho de Deus, seria acusado de blasfêmia. Vós dizeis que eu sou. Jesus aceitou a acusação do sinédrio de que ele reivindicou ser o Filho de Deus, e tanto quanto dizia respeito ao sinédrio, ele era culpado de blasfêmia, Mateus 26, 65. Para persuadir os romanos, era preciso uma acusação diferente, mas para o sinédrio o assunto estava encerrado. Jesus era culpado a seus olhos e só restava assegurar a sua execução.